Uma meta sem um plano é somente o desejo. Antoine de Saint-Exupéry, escritor. Como ser o melhor sem se desgastar. Esse outro assunto também que eu gosto de estar comentando é porque aqui eu quero comentar contigo a questão da importância de se fazer algo melhor com o que se tem na situação. Como essa frase que eu estou iniciando aí. Não faça o possível. Tá? Eu vou comentar um pouquinho mais disso ali na frente, mas assim, nunca faça o possível. Faça o melhor com o que você tem na situação. Se eu tenho somente 5 refletores para trabalhar, tenta fazer o melhor com isso. Tenta pegar esses 5 refletores e fazer disso a melhor iluminação que você tem na sua vida. A mesma coisa se você tiver 100, 200 refletores. Né? Eu tenho certeza que se você fizer o melhor com o que você tem na situação, você já está se preparando para quando você ter algo muito maior, quando surgir novamente, futuramente. Uma outra coisa, saiba distinguir o valor principal do valor secundário. Todas as alternativas, quando nós temos alternativas para poder resolver algo dentro do nosso trabalho, nós temos que dar prioridades. Essas prioridades, o que eu considero é o valor principal. E a gente deixa em valor secundário tudo aquilo que pode ser deixado um pouquinho para depois. Não que deixe de ser feito, mas o que eu tenho prioridade no momento para estar executando, de repente para sair aquele trabalho com maior rapidez. E isso a gente tem que saber o valor principal e não confundi-lo com o valor secundário, aquilo que pode ser feito um pouquinho depois. Então isso seria um estudo, né, referente a cada trabalho e execução que você fará. Uma outra coisa, cuidado com o ser mediano. O ser mediano ele só faz o possível, tá? Lembra que eu falei, não faça o possível, não seja um ser mediano. E outra, se você fizer o melhor com o que tem com a situação, né, com aquilo que você tem na situação, com certeza você vai ter que usar o seu capricho. Tá? Eu posso ter 5 refletores somente para trabalhar num espaço grande, mas eu vou utilizá-lo aquilo de uma forma tão extraordinária, eu vou utilizar aquilo com capricho, para que o trabalho se execute da melhor maneira possível, que o cliente, de repente a pessoa que te contratou, sempre chame você para estar fazendo, porque ela vai ver que você vai estar fazendo aquilo com capricho. Vai fazer acabamento de cabo, deixa o cabo certinho, né? Eu falo de cabo porque a gente sabe que no nosso dia a dia os cabos, eles dão um problema muito grande, às vezes a gente deixa o cabo solto. Então, seja caprichoso, vai lá, sabe, passa o cabo certinho, passa uma fita nele para que ninguém bata nele, para que ninguém escorregue. Isso é fazer com capricho, é fazer o melhor que se tem com o que se tem na situação. Nunca se esqueça disso. E outra coisa, ser mediano é ser medíocre. Então eu vou deixar uma pergunta aqui para você pensar. Você quer ser medíocre nas suas situações? Você acha que sendo medíocre as pessoas vão te chamar novamente para poder trabalhar? Pense nisso, caro colega. Pense nisso, caro ser iluminado. Outra coisa, crie prioridades, rotinas e foco. Isso está um pouco ligado à questão do valor principal ali que eu comentei. Para que as coisas fluam, né, de uma maneira sem que a gente se desgaste, existem prioridades que a gente pode estar fazendo, rotinas, né, que a gente pode estar estabelecendo para manter o foco. Então, por exemplo, eu tenho 2 horas para poder montar um determinado mapa de iluminação, uma determinada planta de iluminação. Dentro disso, o que é prioridade? Né? O que eu tenho de valor principal para estar executando? Né? Então, estabelece uma rotina para que isso esteja executado durante o período que é o foco, de 2 horas. Então, sempre estabeleça, né, prioridade, rotina e foco. Resiliência e procrastinação. Eu tenho um vídeo falando especialmente sobre a questão da resiliência. A resiliência, se você não sabe, ela é um termo, né, adotado ali da física, né, da física de materiais, e que os psicólogos começaram a adotar de uns anos para cá, né, principalmente os psicólogos aí ligados à área de RH, ligados a toda a área de crescimento e desenvolvimento profissional. Então, a resiliência é uma funcionalidade que os materiais têm, delas terem mobilidade. É como se fosse o bambu. Imagina o bambu. O bambu ele tem uma resiliência, ou seja, o vento pode bater nele, ele vai virar ali lateralmente, porém ele volta na sua posição original. E a mesma coisa nós temos que ser na nossa carreira para não nos desgastarmos. Nós temos que ser resilientes, temos que ter paciência, temos que ter o famoso jogo de cintura. Então tenha sempre jogo de cintura.
E procrastinação? Procrastinação, a grosso modo, seria empurrar a questão com a barriga. Ou seja, você procrastina, você empurra, você não resolve na hora. Você vai deixando para depois, para depois, para depois, e aquilo pode se tornar uma bola de neve. E uma bola de neve, muitas vezes, depois de muito grande, você não a controla. Então, pare de procrastinação. Tá? Procrastinação também é aquilo, eu quero aprender determinada console, eu quero aprender determinada tecnologia, amanhã eu faço e você nunca faz. Sabe? Busque grupos de estudo. Né? Hoje em dia existem muitas ferramentas dentro da internet que você pode estar tá usando para aprender. A forma também que a gente fala, né? Eu não tenho dinheiro. Não ter dinheiro, né? Que eu não vou falar sobre isso, mas não deixa também de ser uma procrastinação. Então, não tenho dinheiro para fazer curso. Foi aquilo que eu te falei. Busca, né, tutoriais na internet. Tem tutoriais excelentes. Com isso, você vai crescer, né? E é uma forma também de não se desgastar. Então, tenta buscar outras alternativas quando você estiver procrastinando. Outra coisa também, pratique para ter o timing certo. Ter o timing certo é você saber solucionar as coisas, tá? De uma forma assim positiva. Lembra que eu comentei anteriormente, né? Você tem que estabelecer assim, metas para que você consiga estabelecer o melhor resultado possível, né? Sempre pensar positivamente. Lembra que eu comentei lá atrás. Isso também é ter o timing certo. Tá? De repente, você está numa ocasião ali que está começando tudo, parece que aquela nuvem negra, né, está se formando. Quando você vê que isso está acontecendo, respira fundo, não deixa que essa questão de negatividade te invada. Então tem o time também de ser positivo para você não se desgastar. Não compra briga que não seja para você. Quando eu digo compra briga, a briga é uma questão negativa muitas vezes, porque a gente discute uma coisa boba, uma coisa idiota, e se nós tivermos uma outra visão, uma visão holística, lembre-se sempre da visão da águia, uma visão por cima. Opa, o que eu posso fazer para tentar melhorar com isso? Né? Tenta fazer o melhor, né, que se tem para que aquela ocasião, né, se solucione da melhor maneira possível. Com certeza você vai estar fazendo tudo isso, não vai se desgastar, não vai se estressar com tudo isso. E claro, isso é uma coisa extremamente importante que eu quero estar terminando esse bloco agora. Crie oportunidades para outros te ensinarem. Dentro de um grupo, muitas vezes a gente gosta de falar, a gente, né, o ser humano tem por instinto, né? Por instinto de sobrevivência nosso, a gente tem a mostrar que a gente é mais forte. Tá? Isso é algo que está intrínseco, né, no nosso DNA, não tem como a gente retirar. Mas nós, né, diferente dos outros animais, temos a consciência de pensar. Então, dentro do nosso desenvolvimento intelectual, do nosso desenvolvimento, né, da nossa mente, temos que começar a... Então, dentro do desenvolvimento da nossa mente, nós, como somos seres pensantes, diferente dos outros animais, nós temos essa capacidade de distinguir, muitas vezes, o que a gente julga certo e errado, o que a gente julga, né, que é importante estar falando. E muitas vezes a gente fala demais. A gente não dá chance do outro falar. Muitas vezes a gente acha que só a gente sabe. Muito pelo contrário. Lembra que eu falei? Todos sempre têm algo para te ensinar. Então crie oportunidade. Tá? De repente eu preciso solucionar. Pega alguém da sua equipe ou então troca. Olha, o que você acha que é melhor para a gente estar executando aqui? Como a gente pode fazer isso da melhor maneira? Sempre trabalhe em grupo, né? Que eu vou estar falando um pouquinho mais à frente sobre isso, de trabalho de equipe. Então crie sempre oportunidade para outros te ensinarem também. Tá? Para de achar que só você sabe. Para de achar isso. Isso é errado pensar. Você só vai se desgastar. Você vai falar, eu sabia. Não. Para. Chegue e dê oportunidade. Olha o que você acha. Né? Com certeza aquela pessoa vai ter algo a te ensinar. Porque cada ser humano tem uma experiência diferente do outro. Então todos sempre têm algo a te ensinar.